Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta. Estamos de volta para trazer as novidades do Fluminense para você. Tem alguns assuntos para trazer, tá? Especialmente sobre Joaquim. Finalmente vou falar de Joaquim nesse canal. Pô, até parece. Cara, se tem um canal que eu acho que fica pedindo Joaquim o tempo inteiro, sou eu, né? Outros canais fazem isso? Comentem aí se você já viu, pessoal. É um jogador que eu particularmente acompanho já tem um tempinho, então acho que o Fluminense tinha que contratar ele na época de Cuiabá. Mas tudo bem, tudo bem. Meus queridos, bora falar que a gente tem informações sobre Joaquim, tá? Interessa? Não interessa? Qual é o planejamento de Joaquim no Fluminense, né? Isso depende de algumas coisas, é bem verdade. Mas também vamos falar sobre o que tá rolando aí, né? Elinho. Rapaz, tem ou não tem, né? Rolou muita coisa. Gente, tá difícil. Eu vou te falar, a gente tá tão... Eu tava falando até com o Thiago Manolo esses dias. Cara, a gente tá tentando tantas informações que às vezes eu esqueço de trazer as informações dos amigos, né, pra vocês. Como esse interesse do Elinho, a informação do meu amigo, do Rodrigão, do Ligados, né? Teve a história do Gabriel Peck também. Esse aí, pelo amor de Deus, eu sinceramente... E essa questão do Canóbio, né? A gente vai falar tudo aqui. Algumas coisas que a gente sabe, né? Outras que aí as notícias já estão aí pra vocês, mas fica comigo, tenho certeza que você vai sair daqui um pouquinho, né, com um acréscimo de tudo que tá rolando em relação ao Fluminense. Mas antes, não se esqueça de arrebenta no pelo amor de Deus, gente. Arrebenta nesse like aí. Galera, falta pouquinho, 1.400 inscritos pra gente também alcançar 100 mil, tá? Se alcançar 100 mil nessa janela, seria absurdo. Mas se inscreve, ajuda a gente aí, né? Hora do Flow agora com repórter em campo. Isso mesmo, Thiago Manolo, diretamente ali da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, né? A gente foi dando essa cobertura. E, cara, tá complicado, assim, eu administrar esse tempo aqui. É muita coisa que a gente tem que falar. Mas vamos lá. Vamos pensar, vamos trazer as informações dos amigos. E depois eu venho com a parada do Joaquim Kell, que a gente quer conversar com vocês. Mas vamos lá. Sobre as informações dos amigos, tá? Se liga. Começando aqui por ele, né? Ligados no Flu, o Rodrigão trouxe ontem. Foi ontem, a informação que o Fluminense tem Elinho e Gabriel Peck como alvos para substituir o atacante Canóbio, que deve ser vendido ainda nesta janela de transferência, beleza? Não achei nada demais, não desmerecendo no sentido nada demais a informação, não é isso, a informação é legal, porque Elinho já é um jogador bem antigo de interesse de Fluminense, tá? Até antes dele ir pro Toluca, Elinho já, se eu não me engano, na época de São Paulo. Deixa eu ver aqui. Elinho passou pelo São Paulo mesmo. Cara, eu sei que essa parada do Elinho é tão antiga. Tipo assim, o Fluminense já tá de olho no Elinho. Acho que o Elinho tinha 23, 22 anos. É um nome que no scout do Fluminense sempre teve por causa do potencial. E é um jogador muito bom, mano. Muito bom, o Elinho. É muito bom. Eu acho que só não gosta do Elinho quem não acompanha. Porque o Elinho, cara, é muito bom jogador, tá? Cara, no Brasil, sinceramente, eu acho que o Elinho joga com uma facilidade. Mas esse não é o ponto do vídeo, né? Voltando na informação do amigo, o que eu quis dizer é que não é nada demais, porque eu, sinceramente, assim, pô, qual o problema tem, né? De divulgar que o Fluminense tem alvo, né? Cara, aqui o Rodrigão, poxa, nem falou. Tá negociando. Não, é alvo. Poxa, e o Elinho. O Gabriel Peck, o próprio Mário já falou numa entrevista que na época dele do Vasco, você lembra disso? Falou assim, ele tinha que escolher um jogador de cada equipe grande do Rio, né? E do Vasco ele escolheu o Gabriel Peck, porque falava que eu gostava muito. Então assim, eu acho muito difícil que Elinho e Gabriel Peck não de fato sejam um dos jogadores monitorados no sentido de estar ali, né? Na lista de, sei lá, 200 jogadores. Galera, é muito jogador que tem no scout do Fluminense. É muito jogador, né? O mapeamento é muito grande. Então, assim, eu acredito que tanto Elinho como o Gabriel Peck, de certa forma, estariam ali. Só que o que a gente ouviu, tá? E o que a gente ouviu? A gente ouviu que, neste momento, o Fluminense não fez movimentações em relação a nenhum dos dois jogadores, tá? Mas eu sendo honesto, eu acho que faz sentido esses dois nomes para caso Canóbio seja vendido. Então, assim, a gente tá falando de algo que, caso aconteça uma coisa, outra coisa pode acontecer. Eu não achei a informação que causasse algum tipo de prejuízo ao Fluminense, né? Eu não achei, não. Talvez
o fato de pensar numa venda do Canóbio, isso possa desmerecer, talvez, ou diminuir o valor dele? Não sei. Vai depender muito dele na Copa do Mundo, né? Comente o que você acha. Mas, cara, eu achei a informação do Rodrigão tranquilona, assim, não achei nada absurdo, não. Aí o Melão veio no mesmo dia, tá? E falou, ó, não procede a informação que o Fluminense monitora os jogadores Elinho e Gabriel Peck como possíveis substitutos ao eventual saída do atacante Canóbio. Tá? Aí o Melão negou, tá? Sobre monitoração. Mas é o que eu falei, o Rodrigo. É que parece até que eu tô sendo advogado do Rodrigo, né? Não é isso. É que esse mundo de apuração, a gente às vezes fala A, a pessoa entende B, interpreta C, tá? Eu não tô nem falando que o Melão fez isso, não. Né? O Melão pode ter chegado a ele dizendo que o Fluminense já tava negociando com o Elinho e com o Gabriel Peck. Cara, isso não tem, né? Ok, beleza. Hoje, mais cedo, aí eu acho que foi hoje, ou foi ontem também, não sei, Gabriel Amaral. Que o Elinho é um nome monitorado no Fluminense há algum tempo, isso é verdade, tá? Muito tempo mesmo. E avaliado positivamente. Cara, isso aqui também. Se alguém avalia o Elinho negativamente, tem que ser demitido, gente. O Elinho é muito bom jogador. O Elinho é interessantíssimo. É muito bom. Então, assim, eu não acho que é um pecado o Fluminense estar monitorando o Gabriel Peck. O Gabriel Peck eu não gosto, eu não gosto muito, não. Apesar dele ser tricolor de infância, eu sei dessa história, mas tô falando. Tu não sabia disso, não? Tem foto dele na torcida do Fluminense, beijando o escudo. Você não sabia disso? Tá, ok. Mas mesmo, assim, nessa questão do Gabriel Peck, eu particularmente não me agrada muito. Já o Elinho, eu acho que é um nome seria maneiraço. Então, é isso, cara. Aí já o Gabriel fala, né, que o clube fez contatos ali com o jogador, mas não houve nada além disso. Então, assim, é, eu acredito que o Elinho interessa porque ele já interessou um tempo atrás mesmo. Então, assim, eu acho que isso é normal. Acho que o Rodrigão não tá errado nisso aqui, né? Aí o Melão veio e fala, poxa, não tem movimentação. Também, talvez não esteja errado. Gente, vamos lá. Olha só. Meu alvo é pegar essa bola aqui. Show? Aí vamos lá. Atualmente, agora, nesse exato momento, esquece que eu tô segurando ela aqui. O alvo é pegar com essa mão. Eu tô olhando. É um alvo. Ó, tá na minha linha de visão, ó. Tô olhando. Ainda não tive nenhuma atitude. Tu entendeu o que eu quero dizer? Pode ser isso. O Fluminense ainda não sabe o futuro de Canóbio, porque eu acho que o principal dessa informação é o futuro de Canóbio. Porque não vai existir história de Elinho ou Gabriel Peck ou, sei lá, qualquer um outro, se Canóbio não for vendido. E a pergunta é, será que o Canóbio vai ser vendido? Então, assim, eu acho que tá vindo as coisas antes do que era pra vir, né? A gente já tá falando de futuros substitutos, pensando numa possível saída, né? É claro que o futebol, isso acontece, tá? A gente tem uma linha de trabalho, quando eu falo a gente, eu me incluo nesse meio de futebol, de antever, existe isso, adianta? Ver antes, né? Uma possível saída e você já se preparar. Eu acho que um grande clube, um clube inteligente faz isso, né? Vou dar um exemplo. Você tem a possibilidade de perder o Canóbio. Existe essa possibilidade, não confirmada, mas existe. Então, eu já vou trabalhar com possíveis substitutos e vou fazer um mapeamento ali para saber se eu vender ele por tanto, eu posso fazer. Beleza. Falei da informação, só que eu quero falar uma coisa que a gente apurou sobre o Elinho, tá? Deixa eu colocar aqui de novo o Elinho na tela para você. O que a gente apurou sobre Elinho? Galera, é muito difícil do Fluminense contratar o Elinho, tá? É claro que a depender do valor que o Fluminense vai vender o Canóbio, tá? Por quê? Por quê? Porque o que a gente apurou é que o Toluca não tem interesse nenhum em se livrar do Elinho. Nenhum. Olha, a gente tá falando de um jogador de 35 jogos e 20 participações diretas em gols, né? Ele finalmente se adaptou lá. E, meu amigo, tá metendo gol até no time do Boanga, né? Isso aqui é a CONCACAF, né? Que teve. Então, assim, o Elinho finalmente adaptou lá. O Toluca tá gostando muito do jogador. Ele tá evoluindo pra caramba. Fisicamente, o homem tá um touro, no bom sentido. Tá muito forte fisicamente, com velocidade. Elinho é outro jogador, mano. Daquela época de São Paulo, que a galera lembra. Até de Bragantino, ele teve uma evolução física muito boa.
E tá vivendo o auge físico agora, né? 26 anos. A gente sempre fala aqui da importância do jogador no seu auge físico, né? Do 25 ao, acho que 24, tu já começa, né, os louros ali. Aí você vai até os 30, é seu auge físico, né? É a hora de brilhar. Então ele tá vivendo o auge físico, né? E tá muito bem. E o que a gente apurou, né? Informação do nosso aqui, o Thiago Manolo, informação aqui do Hora do Flu, é que o Toluca só quer vender o Elinho, se for pra vender, a multa é rescisória. E tem uma questão, não se sabe a multa rescisória. Só para você ter uma ideia do que como deve ser alta essa multa rescisória, pessoal, é que quando o Elinho foi adquirido, né, o Toluca pagou caro, cara. Pagou 15 milhões de dólares ali, cerca de 84 milhões na época, né? 84 milhões de reais. Então, assim, a multa rescisória deve ser muito maior que isso para segurar o jogador de fato, né? Vamos supor, é mais do que o dobro disso aqui, muito provavelmente. Eu acho que para tu chegar para pagar essa multa rescisória deve ser na casa dos 150, talvez, né, 130 milhões. Então a multa rescisória tá destruindo, tá lá em cima. Então, a informação que a gente tem, né, e aqui eu não vou entrar no mérito se tem ou se não tem, se é ou se não é, né? A gente já ouviu de pessoas falando que realmente o Fluminense não fez movimentações, mas se caso o Fluminense quiser mesmo contratar o Elinho, vai ter que derramar a grana que não tem, né? Essa é a verdade. Pagar a multa rescisória. E outra coisa, tá? Pagar a multa rescisória não é só oferecer o valor da multa de forma parcelada. Não, 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 não. Para você ativar a multa rescisória, esse valor tem que ser pago de forma integral. Senão você não ativa a rescisão, né, do contrato. Você tem que chegar com o valor completo e falar, tá aqui, me dá o jogador. Acabou, sem conversa. Tá? Isso é raro de acontecer? É muito raro. Mas o Toluca não quer negociar o Elinho, não. Tá? Agora, o Elinho quer voltar pro Brasil? Não sei. Isso a gente ainda não sabe, tá bom? Mas bora falar dele, do homem, da máquina. Também vivendo o auge físico, a gente tem Joaquim, tá? Joaquim, que é um cara, um zagueiro, joga pelo lado direito, tá? Ele é pelo lado direito mesmo, destro. 27 anos, auge físico, valor tranquilo de 30 a 35 milhões de reais. Pô, nossa, falar isso é tranquilo pro futebol, tá, gente? Pra mim, eu vou viver a vida inteira e não vou ver esse dinheiro, tá? Mas assim, qual a informação que a gente tem sobre Joaquim, galera? Joaquim realmente interessa ao Fluminense ainda, é um dos nomes que o Fluminense tem um interesse, né? O Fluminense já tentou o Joaquim no passado, não conseguiu, foi no começo do ano, né? Porque ainda faltava mais, né, pro fim do seu contrato. E agora o contrato finalizando no meio do ano que vem, no meio do ano que vem, né? O Tigres já começa a ser um pouco mais maleável e o valor dele está girando, como eu disse, em torno de 30 a 35 milhões. O que acontece aqui é que o Fluminense só tentará de fato o Joaquim caso a situação não ande com o Nino. Então, prioridade do Fluminense hoje é Nino. O Fluminense está todas as suas forças voltadas para Nino, tá bom, pessoal? Então, assim, o que a gente precisa entender é, hoje o Fluminense foco total em Nino. A gente trouxe ontem que o Fluminense avançou na negociação, conseguiu se aproximar dos valores que o Zenit quer. Agora ainda está, né, aberto, ainda precisa resolver questões da parcela e tudo direitinho em relação de uma possível entrada também do Fluminense apresentar um valor na compra. Então, assim, essas coisas estão acontecendo. Mas se caso o Zenit, que a gente sabe que o Zenit faz muito isso. A minha cachorrinha já latindo. Mas você sabe que o Zenit faz muito isso, de tipo assim, do nada falar, não, não, não. Aí o Fluminense teria o Joaquim ali como seu próximo alvo, tá? Então seria Marcelino, né, o nosso Ninão da massa, e não deu certo o Nino. Aí vem o Joaquim, que eu acho que a gente estaria muito bem servido também. E eu acho também que uma vinda do Joaquim poderia fazer com que o Thiago Silva pensasse melhor, talvez. Porque, cara, o Joaquim é muito bom zagueiro, tá? É muito bom zagueiro. Ah, Thiago Silva não quis vir. Tudo bem. Você tem uma dupla de zaga com Julián Midian. Não vou esquecer dele hoje, gente. Julián Midian na esquerda e o Joaquim na direita. Já é uma zaga bem melhor
do que a gente tava ali com Freitas e com Inácio, ou James, ou ninguém que conseguiu parar naquele lado direito ali. Então o Joaquim seria esse cara para resolver o lado direito da zaga do Fluminense, e o Julián Millán conseguiria continuar. Isso no cenário que não vem Nino e o Thiago Silva também não vem. Né? O Fluminense ainda tem uma cartada na manga, que é Joaquim. E 27 aninhos, hein? Cara, eu fiz as contas aqui. A gente tá falando de um zagueiro para 7, 8 anos, se o Fluminense contrata o Joaquim agora. É muito bom no sentido de custo-benefício, né? Custaria ele aos cofres de 30 a 35 milhões? Um jogador para 7, 8 anos? Se eu sou o Fluminense, eu olhava com carinho aqui e tá jogando muito bem, tá, pessoal? Marca muito, muito bom na bola aérea, muito bom na bola aérea, muito bom. Sai jogando também, é muito forte fisicamente, tá vivendo um auge físico. Eu sou fãzaço do Joaquim. Fãzaço. E eu acho, tá? Eu sei que alguns vão ficar revoltados comigo. Eu não acho que. São jogadores diferentes, com características diferentes, alturas diferentes, né? O Joaquim é mais alto que o Nino, se eu não estou muito enganado. Peraí. Não estou enganado. O Joaquim realmente é mais alto que o Nino, né? A gente tem o Nino com 1,88 m e o Joaquim tem 1,90 m. 2 centímetros. Tá? Mas é mais alto. Então, assim, eu não acho que tem tanta perda, assim, É claro que o Nino é uma questão emocional também, é uma questão de um jogador identificado, é questão do capitão da Libertadores. Eu sei que tudo isso pesa, né? Já vem pra casa, então a torcida já vai estar... Eu sei disso, mas o Joaquim pro Nino não tem tanta diferença assim, não. Tirando a idolatria. Bola no chão. Se bem que o Nino joga pela esquerda, isso também já dá um ponto pro Nino, né? E o Joaquim, as melhores performances dele foi na direita, né? Eu ia atrás do Joaquim também. Igual, não conseguiu o Thiago Silva, eu ia atrás. Minha zaga seria Nino e Joaquim. Esquece. De verdade. Então, assim, seria muito bom. Mas a situação do Joaquim é essa em relação ao Fluminense. Há um interesse, o Fluminense gosta muito do jogador, é bem avaliado internamente, bem avaliado pela comissão técnica. O valor é bom, mas o foco agora é Nino. Beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal. E o Elinho esquece, tá? Esquece. Tô nem falando de se tem interesse, não tem. Multa rescisória. Eu falei, que isso, cara? A gente apurando aqui, né, Manolão? Muda rescisória, pô. Falei, que vocês são loucos, muda rescisória. Não tem nem o que fazer então, né? Só se rolar um plot twist. E o mundo é assim, o futebol é isso, né? Mas é isso, meus amigos. Beijo no seu coração, fiquem todos de bem. E tchau. E valeu, pessoal.